Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que quem convive no relacionamento que ela se envolveu ou debaixo de encantamento e ela não sabe, ou a pessoa casou por interesse financeiro e ela não sabe, geralmente essas pessoas que passam por esses níveis de problema, ela tem o emocional delas totalmente desalinhado, desequilibrado, e eles vão buscar uma razão, uma justificação, uma explicação, por que é que ele é temperamental, por que é que ele tem um excesso de ciúme muito grande. Alguns vão buscar no espiritismo, alguns vão buscar na medicina uma explicação para o descontrole emocional dele, mas quem se relacionou debaixo de encantamento, muita gente vive cozinhado no espiritismo e ele não sabe. Foi buscar um amor na magia e aí aquela pessoa disse, eu trago um amor para você, e a pessoa foi, conseguiu aquele relacionamento, mas a pessoa que vive debaixo de encantamento, que ela tá ali a pulso no relacionamento, ela não sabe como é a emoção dela, a visão dela, o sentimento dela, e a maioria deles vão vivendo empurrando com a barriga. E ele não sabe a respeito do assunto. Então Deus explica na Bíblia que é uma pessoa totalmente imprudente, insensata. Então eles vão buscando uma razão de viver, porque ele não sabe viver. E aí é quando essas pessoas têm o emocional totalmente abalado, desalinhado. E aí cada um vai crendo no Deus que eles querem crer. Mas a Bíblia, ela explica para você essa linha desequilibrada, emocional, sentimental e a razão disso. Então Deus explica que essas pessoas não adianta orar. E é por isso que ela desiste de orar, porque ela não sabe como funciona isso. E é sobre isso que eu vou explicar para você. Como funciona a emoção de uma pessoa que ela é cozinhada, enfeitiçada, que ela vive debaixo de encantamento. E a Bíblia ensina. Então, algumas casaram para se dar bem financeiramente, né? Vivia numa casa com muita necessidade, muito sofrimento, e saiu daquela casa só para tentar ser feliz, só para buscar um amor. Outros foram pro espiritismo buscar um amor. E aí ele acredita, eu tenho um amor, foi Deus que me deu. Então, muita mulher diz assim, ou muito homem, se eu conseguir essa pessoa, foi Deus que me deu. Como assim um Deus vai desfazer de um casamento, de uma família, e vai me trazer um amor e eu vou viver feliz? Então, muitos fingem. Muitas pessoas fingem para ela mesmo. E ela não quer falar, ela não quer se arrepender. Então elas ficam cativas no espiritismo, na medicina, buscando uma solução, porque Deus explica a razão. Então, se o Deus da mentira, ele me trouxe aquela pessoa, eu vou ter a pessoa. Mas eu não vou ser feliz. Entende? Então a Bíblia ensina que tanto faz se foi debaixo do espiritismo, esse alinhamento, esse relacionamento, ou se foi debaixo de uma mentira, de um falso, do sofrimento de alguém, a pessoa vai vir, mas ela não vai conseguir usufruir. E é por isso que muita gente fica buscando uma ajuda no espiritismo, porque ele não quer crer no Deus da verdade. Ele não quer crer nem naquilo que ele está vendo. Então, muita gente realmente é como se fosse louco, porque ele está vendo, mas ele não está entendendo. Então, ele fica justificando. Como assim? Eu fui buscar um amor e eu consegui esse amor. Então, ele fica nele,
no emocional dessa pessoa que anda no espiritismo ou que casou, tanto faz. E eu vou ler para você. Ou ele casou por interesse, ele sabia que não tinha amor. Ele casou, ele foi buscar uma fuga, uma satisfação. Se ele sabia, ele só vai quebrar a cara. E ele vai viver quem é mais causa o conflito dentro da casa, dentro da família, é justamente essa pessoa, porque ela está sendo o tempo todo atacada. Ela está sendo cobrada no mundo espiritual. O sentimento emocional dessa pessoa é totalmente desequilibrado. E aí aquela pessoa que mora com alguém, que entrou de gaiato no navio, que entrou nesse tipo de relacionamento, baseado no interesse financeiro, ou baseado no espiritismo, na linha do espiritismo, às vezes ele até vai tentar encontrar uma razão para isso. Porque ele não entende o próprio sentimento. Então, alguns querem esquecer, deixa até a religião para lá, passa a não entender. Outros querem buscar uma análise, mas ele quer entender os sentimentos dele, mas ele não quer se arrepender. Aí é onde está a confusão mental e emocional que muita gente sofre porque ele não quer crer em Deus. Então quer dizer que não só sofre pessoas que entrou no relacionamento debaixo de encantamento, é isso que a Bíblia ensina. Tanto faz se for debaixo de encantamento, às vezes o homem ele vem para um relacionamento sem saber de nada, depois é que ele descobre que aquela mulher andava na feitiçaria escondido. Às vezes a mulher entrou na vida daquele homem sem saber que o homem só casou por interesse financeiro. Então vai existir tudo naquela casa. Vai existir traição, vai existir esculhambação, vai existir crises de ciúme, vai existir doenças na casa, vai existir tudo. E Deus é quem explica isso para você. Porque a pessoa quer Deus, mas ela não quer se arrepender do pecado. Então Deus explica que são a impundência. São pessoas impudentes, são pessoas, na Bahia a gente chama de descarado, é aquela pessoa que não tem pudor. Então, o que significa a falta da impudência? Quer dizer, é uma pessoa que ela sabe que vive de maneira errada, mas ela contorce até a palavra de Deus. Ela distorce, desfaz até da palavra de Deus. Mas ele não é convencido pela visão. Então essas pessoas são muito mentirosas. A impudência, o descaramento. Uma pessoa vivia jurando muito para mim no passado. E quando eu descobri realmente que ela jurava desnecessariamente, sabendo que estava mentindo, ele jurava assim: eu juro que eu nunca lhe traí. É o meu primeiro casamento. E aí eu acreditava, juro que eu nunca lhe traí. Então quando eu descobri que ele tinha um filho fora do casamento, eu fui perguntar a ele dizia, eu juro pela minha mãe morta que eu nunca lhe traí. Então, quando eu descobri que ele tinha um filho, eu disse, como é que você tem coragem de jurar pela sua mãe morta que você nunca me traiu, você sabendo que tem um filho fora do casamento? Aí, o que significa essa impudência que Deus explica? Então, ele disse assim, você não entendeu a forma que eu jurei. Ele disse para mim, eu que não entendi. Ele disse, eu jurei pela minha mãe morta, que eu queria ver minha mãe morta, porque é o certo. O certo que a Bíblia diz não é os pais enterrar os filhos, é os filhos enterrar os pais. Então, eu não jurei mentindo. Eu jurei pela minha mãe morta porque eu quero ver minha mãe morta. Minha mãe não tem que me enterrar. Ele distorce a palavra de Deus. Entende? A pessoa que ela é impudente, ela é descarada, ela é maliciosa, ela é mentirosa e ela inverte. Então, ela tá jurando e mentindo na sua cara, mas quando você descobre, ela ainda assume, ela ainda distorce que não mentiu. Você que não entendeu a forma do que eu menti. Eu não menti, eu jurei pela vida da minha mãe, eu queria ver minha mãe morta. Mas é o certo, não é o certo? A Bíblia não diz que é o filho que tem que enterrar a mãe?
Eu não quero morrer primeiro. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça há um tempão. Quer dizer, a pessoa está falando com uma outra intenção. Isso é a impudência. É uma pessoa descarada, é uma pessoa sem moral, é uma pessoa que ela sabe que ela está mentindo. Ela não sabe é as consequências do que ela sente, do desequilíbrio do que ela vive. Então Deus explica isso. Em Jeremias 11:13, Deus explica: porque segundo o número das tuas cidades são os teus deuses, ó Judá. E segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares, a impudência, altares para queimar incensos a Baal. Baal é o deus, né, da sensualidade, é o deus da manipulação que a Bíblia ensina. É o Deus da mentira. É o Deus que distorce até aquilo que ele está vendo. Entende? Aí então Deus diz: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei. No tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Que direito tem a minha amada na minha casa, visto que com muitos tem cometido grande lascívia? Creis que os sacrifícios às carnes santificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. Deus explica, quer dizer, então tu tem um direito de fazer tudo e acha que não vai ter consequência nenhuma. Então tu soltarias de prazer. Quer dizer, eu posso pecar se eu tenho dinheiro, se eu sei mentir, sei enganar e sei manipular. Quer dizer, eu tô querendo dizer para Deus que eu não preciso de Deus. Eu não preciso. Então quando você vai para o espiritismo, todo mundo sabe que é errado o espiritismo. Que é errado crer em morto, que é errado em crer em outros deuses, mas as pessoas vão vivendo por sua conta e risco. Ela diz que Deus, eles criam o seu Deus. Por quê? Porque se eu estou buscando uma ajuda, eles querem dizer, Satanás só faz aquilo que é ruim. Eu estou sendo ajudado, eu quero ser feliz. Então, essas pessoas, elas vão conseguir, por quê? Porque isso é trabalhado debaixo de mal de geração. Aquilo que os meus pais plantou, provavelmente vem para a vida deles e é repartido para a vida dos filhos dele. Porque se eu não vejo o meu próprio comportamento, se eu não tenho discernimento das minhas emoções, do meu sentimento, então Deus diz, então, que veja as consequências das suas escolhas. É isso que Deus está explicando. Então, tem pessoas que vê que o filho está vivendo o mesmo problema que ele já viveu. Porque eu ouvi isso. Eu, com 20 anos, eu ouvi isso da boca da minha mãe. Você está vivendo muito parecido com a minha vida. Sofrendo com um marido ciumento, com um marido manipulador, brigão. Quer dizer, a pessoa está vendo, mas mesmo assim, eles não querem se arrepender do pecado. Mesmo assim, ele não quer buscar a Deus. E é por isso que ele é totalmente desequilibrado emocionalmente. Porque quem é que causa o mal, se você não entende sobre o espiritual, uma pessoa que ela anda no espiritismo, ou que ela casou sabendo que não tinha amor, sabendo que não tinha amor, ela casou só para não ficar sozinha, ela casou por interesse, ela casou para não sofrer por outra pessoa, alguém me abandonou, agora eu caso com Bertano. Então, essas pessoas, elas têm consciência, elas só não sabem das consequências. Como vai vir a consequência da mentira? O desequilíbrio emocional. Então, tanto faz se eu me casei me alinhando no espiritismo ou se eu casei por amor a Baal. Então, essas pessoas, ela usa da lascívia,
O que é a lascívia? Que Deus explica. É a sensualidade exacerbada. É aquela pessoa que usa da manipulação, do jogo financeiro. Então ele está sempre, ele usa a mentira para manipular as pessoas. Ele julga, ele usa o amor, o espírito Baal, ele manipula a mentalidade e a emoção das pessoas. E é por isso que ela não quer buscar o verdadeiro Deus. E é por isso que ela vive com um emocional desequilibrado. E aí a pessoa que tem esse emocional desequilibrado, ela está o tempo todo condenando e julgando as outras pessoas, porque ela quer entender. Ela não entende esse desequilíbrio. Então, quem participa desses trabalhos espirituais, tem marido que vai para o espiritismo. Por quê? Porque ele diz, se não controlar, se não parar de brigar, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Então, quando ele sabe que é espiritual, aquele casal, ele corre pro espiritismo e diz, ela tá brigando, é com ciúme, é com falta de paciência, é um terror lá em casa. Então, eles vão cuidar da área espiritual daquela pessoa, mas aquela mulher, muitas vezes, ela tá casada com aquele homem debaixo do encantamento. E ela não quer dizer a ele. E ela não abre a boca para dizer que fez um feitiço para trazer aquele homem para a vida dela. Entende como é que funciona? Ele vai cuidar da área emocional daquela mulher dele, porque ele não está aguentando. Ele não está aguentando. Então, quer dizer, quem causa aqueles conflitos? Quem é atacado emocionalmente? A própria pessoa. É a própria pessoa que é desequilibrada. É aquela própria pessoa que ela está sendo condenada, atacada emocionalmente, espiritualmente. Então ela perde a paz, ela perde o sono, ela perde o equilíbrio, mas ela não acredita no que Deus explica. Então não adianta. Tem pessoas que dizem assim, mas eu fui e não vou mais. Eu já andei no espiritismo, mas eu nem acredito nessas coisas. Eu não quero mais isso, mas se existe uma brecha, se existe a legalidade, cada vez que essa pessoa ela pensa que vai viver algo bom, começa os conflitos. Começa as desavenças, começa a desunião familiar. Por quê? Porque a pessoa não quis se arrepender. E o que foi que eu li para você? Deus dizendo, ou você acha que queimar incensos, carnes, consagrar carnes, quer dizer que você acha que isso vai lhe isentar do pecado? Não vai isentar. Não vai isentar. Então, aquela pessoa que ela está sofrendo isso, ela vai para o espiritismo, dá aquela acalmada, mas depois eles vão ver que os filhos passam a adoecer, os filhos passam a sofrer dentro de casa. É um ciclo repetitivo de problemas. E mesmo assim, essas pessoas elas não são convencidas. Por quê? Porque ela quer ditar as regras dela. Entende? Que o religioso, ele não crê como Deus ensina, ele crê em Deus como ele quer crer. Então ele vai vivendo os níveis de batalhas, porque ele não sabe como ele distorce a palavra de Deus. Como ele diz crer em Deus, mas ele não crê que a mentira exista consequência nenhuma. Então ele não quer abrir mão, ele não quer se arrepender, ele não quer retroceder. Então a impudência é o descaramento. É eu rir da situação que eu estou vivendo, quando alguém ainda diz, é por isso que eu estou sofrendo? Ele ri, ele desfaz, porque ele não acredita. Entende que são pessoas que não acreditam no perdão, no amor, na paz, na empatia. Ele desconhece da gratidão, das coisas boas. Então ele vai buscando de fora para dentro, ele vai achando, mas ele não vai conseguir usufruir bem da vida dele.
Então, da mesma forma que foi criado, que foi gerado aquele sentimento, aquela emoção. Então, quem sofre esse tipo de problema pode ser ou porque já andou no espiritismo, na magia, ou casamento que foi baseado na mentira, ou a pessoa está sofrendo problema que é de geração. Uma das três causas. Não existe um mal sem causa. E a Bíblia ensina isso. Então, por que é que a pessoa quer Deus, mas ela não quer se arrepender? Mas ela não quer abrir a boca e confessar o pecado? Porque, na verdade, inconscientemente, ele está dizendo a Deus que tá bom como ele vive. Ele está dizendo no inconsciente dele para Deus que ele não crê em Deus. E é por isso que ele está o tempo todo, a mentalidade e a emoção dele está sempre condenando e se vitimizando. Porque ele não é convencido nem daquilo que ele está vendo. Ele não é convencido, quer dizer, ele está sofrendo a consequência, mas ele ainda está jogando a culpa em outras pessoas. Porque eu só fui para fazer um bem para mim. Então, geralmente, essas pessoas, elas não conseguem ter paz. Elas são vingativas, elas são atormentadas, elas querem viver fugindo do sentimento emocional que ela já vive. Porque não quer encarar. Onde foi que eu errei? Ela não quer retroceder. Entende? O que Deus explica, que é a impudência. Então, por isso eu expliquei para você desse homem. Quer dizer, quando eu descobri que um homem tem um filho fora do casamento, quer dizer, não tem mais como negar. Eu fui traída, né? Passei anos sendo traída, enganada, tentando refazer. Quando eu fui conversar com ele, como você jurava pela vida da sua mãe que você não me traía? Então ele deu essa explicação. Isso é a impudência. É o distorcer a visão, a emoção, porque eu não quero acreditar no Deus que diz a verdade. Então essas pessoas, elas crêem no Deus Baal, independentemente que a maioria das pessoas diz, eu creio em um Deus, eu só creio só em um Deus. Então Deus explica o amor que ele cria pela visão. Então Deus explica, muitas são as suas cidades, muitos são os seus deuses que acendem incensos a Baal. O Deus da impudência, o Deus da lascívia. Então são pessoas que usam da sensualidade exacerbada, da luxúria exagerada, da manipulação. Ele sabe que ele manipula as pessoas, que ele mente, que ele distorce até a verdade. Mas ele não quer mudança. Ele não quer se arrepender. E aí nesse cenário você vai perceber o emocional dessas pessoas, como são desequilibrados. Então eu já vi casal, que o casal vai para o espiritismo, mas aquele homem que está indo, pagando no espiritismo para cuidar da área emocional da mulher dele, ele não sabia que ele vivia debaixo de feitiçaria. Era ele que estava ali encantado. Então quer dizer, eu percebia que no relacionamento deles dois, ele era muito frio, porque eu via de perto, eu convivi com eles. Então ele era muito frio, ele era aquela pessoa que não demonstrava sentimento nenhum. A pessoa, quando ela vive nesse cenário, nesse estágio, ela sabe que ela não tem, ela só não sabe o porquê não tem. E o outro, aquela pessoa que pagou a feitiçaria, ou que ela casou sabendo que não tinha amor, ela é desleixada, ela não tá nem aí, ela vive de aparência. Então, ou tá sofrendo as consequências debaixo desse encantamento, ou ela tá sofrendo o mal que é de geração. Ela tem o marido, mas ela não vai ter o provedor da casa dela. Então, ela não entende a razão. A maioria das pessoas não entende essa razão. Então, eles vão acreditando nas aparências. Ele quer esse Deus, que eu não preciso falar a verdade, que eu não preciso expor o meu pecado, falar do meu pecado, que se eu errei lá no passado, foi no passado. Então Deus explica que isso para Deus não vale nada. Então, nem adianta orar, olha o que Deus diz ali em Jeremias.
Nem adianta você orar por essas pessoas. Deus está dizendo, você vai orar, está perdendo seu tempo. Quando uma pessoa ela carrega um mal que é de geração, o mal quando ele é de geração, ou o mal que ele é plantado, eu plantei na minha vida, então eu vou ter que colher. Eu vou ter que colher. Então, por isso essas pessoas se tornam esse tipo de pessoa. A impudência, o descaramento, porque ele sabe que ele vive errando, mas ele está distorcendo o erro dele, ele está transformando a mentira em verdade. A verdade criada, a verdade dele, a ausência a pessoa não tem verdades. É a ausência da verdade, mas ele está criando ali aquela verdade. Então, como aquilo ficou na minha mente quando eu descobri, quer dizer, eu descobri a filha do homem, a menina já andava, já falava. Então, quer dizer, como ele podia jurar pela vida da mãe dele que ele não me traía? Então, quando eu fui perguntar, eu me impressionei como ele distorceu. Como distorce assim a verdade? A pessoa, ela não tem coragem nem de dizer, eu realmente errei. Ela não quer se ver. Ela não quer declarar, ela não consegue. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai distorcer a emoção dessa pessoa. Por isso a Bíblia chama de mente cauterizada. Emoção distorcida. Deus não habita. O espírito da verdade é morto dentro dessa pessoa. Porque ela vai agora tentar explicar a razão da fala dela. Entende? Ela vai tentar lhe explicar qual é a razão da visão dela. Porque ela está o tempo todo fugindo de uma realidade que ela está vendo, que ela está vivendo, mas que ela não está entendendo. Por quê? Porque tem a mente cauterizada. Porque é uma pessoa que é descarada, né? A gente chama na língua popular, é uma pessoa que não tem pudor. Ela sabe que mente, mas ela dá razão à mentira dela. Então, toda pessoa que já andou na feitiçaria, eu vi que ela é assim. Ela disfarça, ela distorce, ela procura uma razão, uma satisfação que afane aquilo que ela quer. Mas ela não consegue. Entende? Que ela não consegue expor, que ela não consegue deixar uma clareza de outra verdade que não seja dela. E é por isso que essas pessoas, elas não são felizes, elas não creem em Deus, elas creem nesse Deus Baal e Deus explica. O Deus Baal. Por que é que tanta gente crê no espiritismo? Porque ele vai vivendo de momento, ele quer viver de momento. Então ele vai fugir daquilo que não agrada a ele para buscar algo que agrade, algo que ele concorde, algo que afane o ego dele, que dê uma explicação àquilo que ele vive. Mas para ele, o ruminar dentro dele, ele não consegue mais. Ele quer uma explicação de fora para dentro. Entende? A explicação, quando ela vem de fora para dentro, aquela que encaixar bem em mim, é a que eu me sinto bem. Mas aquela que quer que eu rumine, que quer que eu me arrependa, que quer que eu fale dos meus erros, eu não acredito que é assim. Porque eles não se veem. Eles não conseguem se concentrar, trazer do inconsciente para o consciente. Ele não tem a consciência que o que ele vive é o que ele plantou. É o mal que ele plantou. Então as pessoas dizem, se faz aqui, se paga aqui. A maioria que você vê algumas pessoas falar isso, ela já fala abaixando a cabeça, distorcendo o rosto. Ela não tem nem firmeza, porque ela sabe que ela não vive bem. Ela só não sabe a razão. Então, essas pessoas, elas gostam da fala mal, ela gosta da crítica, ela gosta da vitimização, porque ela vive de fora para dentro. Elas não têm clareza da própria alma, do próprio sentimento. Então, como é a velhice dessas pessoas? São tristes. A velhice dessas pessoas, elas preferem ficar isoladas, fugir do próprio sentimento, porque ela só sabe falar mal e se vitimizar. Ela não sabe. Ela não sabe. Ela se rendeu. Ela acumulou tantos erros
que a Bíblia diz, ele não vai conseguir. Ele só vai conseguir se ele vê que precisa. Então ele fica fugindo e fingindo que não precisa. Eu não preciso. Eu mudei. Ele quer mudar de fora para dentro. E aí ele não termina ele não crendo em Deus. Porque ele vai dizer, eu rezo, eu oro, mas eu não vejo nada. E Deus explica. Vai orar, vai me buscar e eu não vou responder. Porque ele quer Deus, mas ele não quer se arrepender. Ele não quer falar. Ele não quer voltar atrás. Porque ele distorce a palavra. Então, se ele distorce a palavra de Deus, a emoção dele também é distorcida. A emoção dessas pessoas também é bagunçada. Então você vê que enquanto elas são novas, elas têm excesso de crises de ciúme, são pessoas manipuladoras, são pessoas que elas sabem que vivem no erro, mas ela não sabe mais consertar o erro. Por quê? Porque são impudentes. Entende? Então, se a pessoa ela é impudente, ela sabe o que a Bíblia diz, mas ela distorce até o que a Bíblia diz, porque ela não quer crer em Deus. Ela fala que sabe o que é o Espírito, mas ela não sabe como funciona a lei do Espírito, a lei do retorno, o emocional bagunçado. Então, a maioria dessas pessoas, ela sofre de problemas mentais, narcisismo, pânico, excesso de medo, depressão, alguma coisa essas pessoas sofrem. Elas não saem lesas. Mas elas não querem retroceder, elas não querem falar. Por isso, elas vão buscar a medicina ou a religião. Essa religião que não diga que ela está errada. Que não diga que ela está errada. Que é ela que causa isso. Porque ela não quer. Então, Deus explica que não adianta orar. Né? Como é que você vai orar para que Deus faça aquilo que você quer, mas você não quer fazer o que Deus quer? Não quer nem ouvir. A maioria eles não quer ouvir. Por isso eles não querem a Bíblia. Por isso eles dizem que a reza, eles não veem resultado. Eles veem um resultado na religião. Então, a religião aparentemente parece trazer uma solução. Só parece. Só parece. Porque toda mulher que eu já vi trazer marido para a vida dela, era ela que se tornava aquela mulher rixosa, era ela que era aquela mulher briguenta. Então ela dá razão ao sentimento dela porque ela quer exigir que aquele homem ame ela. Ela é inconformada pela visão. E a Bíblia diz isso. A pessoa, quanto mais ela é rixosa, mas ela é inconformada. Ela não é conformada com a visão dela. Porque ela quer ser convencida da visão. E aí ela entra em contradição. A visão com a emoção. A maioria das pessoas que casaram debaixo de encantamento ou que casaram por interesse financeiro foi casar sabendo que não tinha amor. Eu só casei para sair da casa dos meus pais, um exemplo. Eu só casei porque o homem tinha condição, eu era pobre, eu queria me dar bem no amor, eu queria achar um amor. Então, é nessas pessoas que você vai ver que o mal hereditário, ele é passado. Então, a mulher, ela tem o marido, mas ela não vai ter o provedor. Então, aquele casamento é quem vai me sugar. A mulher, ela sente aquele fardo naquele casamento. Ela não é feliz. Então, a maioria, eles vão vivendo por viver. Que era o que eu dizia, era o que eu via, né? E aí, as pessoas que trabalham com a linhagem do espiritismo, a mãe de santo ou o pai de santo, ele vai dizer assim, se você não mudar, se você não cuidar da sua área espiritual para se acalmar, você viver brigando, essa pessoa ela vai fugir, ela vai sair da sua vida, porque não é assim, você não tem que estar brigando.
Você não tem que estar brigando. A gente vence é no espiritismo, é quebrando as forças, é acalmando a pessoa. Não é assim que se vence. Quer dizer, as pessoas sabem que está desalinhada, sabem que é uma vida de aparência, sabem que está infeliz, mas ela está ali postando. Ela está ali querendo de fora para dentro uma solução da vida dela, ignorando a verdade, ignorando o Espírito de Deus. Sem querer o Deus da verdade, é impossível. É impossível. É o que eu vejo até hoje, porque eu não conheci nenhum que andou no espiritismo, para o marido, para ele ser casado, mas ser separado e dormir em quartos separados. Entende? Que é só um casal de aparência, é só aquela fantasia. E a pessoa tá presa ali, querendo que Deus abençoe aquilo que eu amaldiçoei, que eu plantei. E eu não quero me reconhecer, eu não quero me arrepender, eu não quero mudar. Então eles querem mudar por conta deles, por eles. E é por isso que ele não quer ouvir a verdade. Porque a mente já tá cozinhada, a mente já tá cauterizada. Então, na maioria das vezes, essas pessoas, ela já tentou, de alguma forma, entender o próprio relacionamento. Na maioria das vezes, ela já tentou. Aí, é normal, casamento depois de velho é assim, é porque a fase do sexo, né, acabou, porque eles não querem. Porque eles não acreditam, porque eles acham que dá trabalho, porque na verdade ele não quer crer em Deus. A vida dele, a visão dele, a emoção dele já tá de fora para dentro. Então ele tá fugindo da verdade e tá criando outras verdades, outras barreiras. E aí se teve problemas, né? Teve problemas no relacionamento lá atrás, desalinhado tudo lá atrás, agora vai ter problema com os filhos, agora vai ter problema, né, emocional, sentimental, vai estar nos médicos, mas ela vai estar ali justificando, porque ela não quer trazer à consciência aquilo que está no inconsciente delas. Estão presas. Por isso a Bíblia chama de cativeiro. Ela já vive num cativeiro. E não adianta eu falar de algum erro meu me glorificando, porque isso não é o arrependimento. Se arrepender não é eu contar vantagem, não é eu contar papo, falar do meu pecado, do meu erro. A fala, ela também tem um propósito. Então não é falar para qualquer um, não é falar de qualquer jeito. Quando a fala ela tem um sentido e um propósito, tem que ser com uma pessoa correta. Uma pessoa que tem a capacidade de trazer do inconsciente para o consciente. Não é qualquer pessoa. E é por isso que às vezes a pessoa nem crê. Porque diz, meu livro é aberto, eu não tenho segredo, tudo que eu fiz eu falo, mas fala sem sentido. Fala sem propósito. Entende? Até isso Deus explica na Bíblia. Então tem pessoas que ela quer o Deus, mas ela ainda quer como ela quer. Então, às vezes, Deus apresenta alguém, a pessoa, não, mas eu não quero você. Eu quero falar do meu erro com o padre, um exemplo. Aí vai pro padre, não vai conseguir. Porque ela não lê a Bíblia. A pessoa que não lê a Bíblia para entender a razão do que Deus explica, Deus diz, não adianta orar. Vai orar, vai ficar mais descrente, mais incrédulo, porque ele está buscando a Deus sem estudar a respeito de Deus. O estudo do Espírito. Como funciona a área espiritual das pessoas? Como é que funciona? Então eu tenho que estudar para desmistificar. E a maioria dessas pessoas, elas se tornam místicas. Elas se tornam uma pessoa cheia de ceticismo, né? Uma pessoa mística, que ela acredita em vários deuses. Então a Bíblia explica que quem acredita em vários deuses, ele vai, e cada vez mais ele vai piorando a transgressão dele. Ele vai piorando a iniquidade dele, porque é o desejo da carne, é o problema de geração, é aquilo que ele quer entender por ele.
ele não quer ajuda. Ele não quer confessar, ele não quer ir mudando para ir se encontrando. A pessoa, ela não entra num cativeiro desse, não foi do nada. Não foi do nada, foi acúmulos. Quando vai olhar, tem vícios, tem fornicação, tem prostituição pelo meio. Então elas vão vivendo assim, aleatória, sem saber mais o que fazer. Não é verdade? Não sei se você conhece pessoas assim, que eu conheço várias. Então, eu conheço mulher que ela foi pro espiritismo, amarrou o marido e nega. Ainda nega que não fez. E a pessoa já tinha dito a mim que fez. Mas depois ela negou que não tinha feito. E anda no espiritismo. A maioria que anda no espiritismo, ele nega, ele esconde, ele vai para outra cidade. Porque ele não sabe das consequências. Como vai vir as consequências? Quer dizer, são poucas as pessoas que assumem realmente aquilo que elas sentem. Que expõem o sentimento, que ela quer a cura emocional. Isso é a cura emocional. Então, quando você ouve dizer que existe a inteligência emocional, você tem que buscar muito sobre Deus. Para você acreditar que o ser humano, ele mesmo é quem cria a emoção dele. Ele é quem determina as leis. Que é assim que muita gente crê em Deus. Que ele domina o que ele sente, ele domina o que ele pensa. Então, se fosse assim, as pessoas só viviam o que elas queriam. E por que elas dizem que vivem aquilo que ela quer? Mas elas vivem desalinhada, desequilibrada e nos médicos. E vivem fingindo, mentindo e omitindo. Porque elas não acreditam em Deus. Quando se fala no estudo de Deus, é o estudo do Espírito. Então, a maioria que crê em um Deus só, ou em vários tipos de deuses, eles não sabem nada. E se nada sabe, nada vê e nada crê. Então, ele vai buscando entender pela visão. E cada vez mais o emocional dele é desequilibrado e desalinhado. Desequilibrado e desalinhado. A maioria se torna narcisista. A maioria sofre de problemas de pânico, de problemas de insônia. Então, quando você pensa, você diz assim, mas eu nunca fui por espiritismo e eu tenho isso. E aí? Se nunca foi para o espiritismo, tem que entender qual é a base. Qual é a base desalinhada dessa emoção. Então, a pessoa não quer entender, ela não quer mudar, ela não quer crer, porque está presa ali, naquele cativeiro. E aí Deus explica. Ele achou que não ia ter consequência. Só achou. Então ele adquiriu o quê? A luxúria. Entende? Ele adquiriu a manipulação, o jogo da sedução, a mentira como algo necessário, como algo bom. E aí como eu vou me desconstruir? Como é que eu vou deixar? A pessoa, ela vive ali abatida. Ela vive cansada, ela vive negando, ela vive fugindo, mas tá tudo na cara. Tá tudo na cara, só não crê no arrependimento, não crê no poder da palavra. Aí se torna uma pessoa crítica e vitimista. Você conhece alguém assim? Que ele tá o tempo todo falando mal e se vitimizando? Quando tá doente, tá se vitimizando. Quando tá sofrendo, tá se vitimizando. Quando tá perdendo, tá se vitimizando. Mas quando tá bem, tá criticando, tá julgando. Então ele vive nessa lacuna e ele não crê em Deus. Porque ele reza, mas ele não vê nada. Então se torna uma pessoa mística. Essas pessoas se tornam uma pessoa mística, que acende vela, que crê no banho, que crê no incenso, que crê no espiritismo, que crê no rosário, porque ela não acredita na palavra. Que a palavra tem um propósito, que a palavra tem um sentido, e por isso que o emocional deles são desequilibrados. Se torna místico. Não sei se você conhece pessoas assim, porque eu conheço várias. E várias que andam na medicina e andam no espiritismo. Então eu peço para você que compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você conheça, que precisa desse conhecimento,
Porque eu não trago nenhuma informação para você que a Bíblia não ensine. Por isso eu trago o contexto da Bíblia, para poder explicar para você que eu não estou falando por falar. Eu vivi isso. Eu sofri isso. Eu queria entender. Eu só não me perdi porque eu não me rendi. Entende? Eu não me rendi. Se o marido não presta, arruma outro marido. Se um vício não presta, arruma outro vício. Eu fui lutando, eu fui mudando, eu fui buscando até Deus resolver falar comigo. Porque eu não me rendi. E muita gente se rende. Muita gente se rende. Muita gente sabe que o casamento é de aparência, que vive na mesma casa sem ter relação, que não existe sentimento, mas ele vive fingindo. Ele vive mentindo, ele vive mentindo. Então Deus chama isso de a impudência, o descaramento. É a pessoa que mente, mas ela não diz que mente, ela não assume que mente. Ela adquiriu isso como algo bom. Ela precisa hoje disso. Nunca quis voltar atrás, nunca quis retroceder, nunca quis assumir nenhum erro. Então, o que é que Deus pode fazer? Deus diz, nem ore. Uma pessoa que é assim, dessa, ela nem ore por ela. Olha o que é que Deus diz. Eu ainda oro. Eu ainda oro por essas pessoas, pelos meus, né? Da minha casa. Eu oro pela minha família. Mas só Deus realmente. Só Deus, porque eles estão o tempo todo criticando e se vitimizando. Eles não querem voltar atrás, eles não querem mudança. Então eu peço para você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.